Olá, Diogo. Seja bem-vindo mais um ano como professor da nossa escola, Astrologia Esotérica Trinho de Fogo. Já é o segundo ano, neste caso, Completo, sim, segundo. terceiro Olá. ano, segundo ano que serás o professor do quarto ano, que integra os trânsitos e as progressões. Então, a primeira pergunta que eu te ia fazer é qual é a importância dos trânsitos e das progressões na dinâmica de um curso de Astrologia? E, Eu diria que é toda, não é? Digamos. Este quarto, olá Pedro e olá a todos que nos possam estar a ver. Este quarto ano vai abordar a dinâmica propriamente dita da astrologia, porque é o conceito de que nada é estático, tudo se move e está em permanente mutação. E transformação. O Heráclito, que é o filósofo pré-socrático do século V antes de Cristo, já trazia o princípio de que tudo flui, não é? Eu até escrevi aqui uma citação dele que dizia: a única coisa que não muda é a própria mudança. E realmente tudo é mutável, mas tudo está sustentado nesta permanente mudança e evolução que caracteriza o próprio universo. Ora, os trânsitos e as progressões vão ajudar-nos, vão dinamizar a matriz energética com que cada pessoa, com que cada entidade nasceu ou foi criada, digamos assim. Então, os trânsitos vão dinamizar e ativar o tema natal, e aqui para este quarto ano é requerido que pelo menos já tenham frequentado até ao terceiro ano desta escola, onde se dão os aspectos, portanto é necessário ter algumas bases de astrologia, não é? E saber um, a dinâmica dos aspectos no tema natal, não é? E agora, porquê? Porque em termos dos trânsitos astrológicos vamos aprender a enquadrar os ciclos dos planetas, não é? E como eles nos desafiam a concretizarmos e a realizar o nosso potencial, que está em permanente desenvolvimento, não é? Os trânsitos vão, muito provavelmente, trazer circunstâncias que nos estimulam a ativar-nos, a ativar as energias que nós temos no nosso tema natal, não é? E as progressões são tanto as progressões secundárias como as direções do arco solar, que são as duas técnicas em que irei focar-me neste quarto ano, vão remeter para os tempos de desenvolvimento, os tempos de vir a ser. Cada um tem o seu próprio tempo para evoluir. Não quer dizer então, que quer dizer, existe. essas duas técnicas essas duas formas são absolutamente fundamentais para reatualizarmos a dinâmica presente no mapa natal, não só para o estudante que faz a sequência pedagógica total dos 6 anos, e para o homem comum, em qual é a medida ou a validade ou a legitimação de estudar os trânsitos e as É, progressões. todas as pessoas têm, através da astrologia, o potencial de vir a ser mais quem verdadeiramente é. A astrologia como ferramenta, como uma linguagem cósmica que nos remete para nós mesmos, não é? Para a experiência, para nos conhecermos mais a nós mesmos, ela vai despertar-nos, vai promover uma expansão da nossa consciência. Então, estudando a astrologia, vamos poder sair das ilusões, das limitações, dos padrões repetitivos de comportamento que trazemos do passado. Portanto, eu, como astrólogo, acredito na reencarnação, em que nós já temos uma grande bagagem de vidas e vidas para trás, e a astrologia também traz esse conhecimento, a interpretação desse passado para podermos transcendê-lo, não é? E por isso é que temos várias vertentes da astrologia, a vertente da astrologia kármica, a vertente da astrologia transpessoal e humanista, que desafia o indivíduo a ir além da sua própria personalidade, do seu passado, não é? Uma coisa que eu Quer dizer que os trânsitos vão
Os trânsitos vão reatualizar, vão dinamizar o potencial, permitir e compreender a natureza, o quando e o como da mudança. É Sim, isso? concordo plenamente contigo. É uma ótima forma de colocar as coisas. Porquê? Porque os trânsitos, como energias em movimento, não é? Os planetas, nós nascemos, a nossa matriz energética fica plasmada em nós, nas nossas células, no nosso ser, mas o relógio cósmico continua, não é? Digamos que nós vamos nascer em determinadas etapas dos ciclos dos planetas, que vão traduzir o nosso caminho de aprendizagem para conquistar e concretizar o nosso potencial, mas vai ser através dos trânsitos e através das progressões e direções em arco solar que eu vou gradualmente afirmando e que vou aprendendo a usar o meu livre-arbítrio de uma forma mais consciente, menos enviesada pelos condicionalismos com que nascemos e herdamos do passado, não é? Então, o Aristóteles falava na sua filosofia claramente na dunamis, que é a capacidade de permitir da potência ao ato, ou seja, os trânsitos e as progressões são essa dunamis, ou inteléquia, que permite compreender o homem, ou seja, de uma semente, tornar-se aquela árvore. Ou seja, Exatamente. nós hoje temos muitos estereótipos, o senso comum, temos A, B, C, D a dizer-nos como que nós devemos fazer, qual é o nosso sentido de vida, mas nos trânsitos e as progressões dizem-nos o quê, Diogo? Os trânsitos e progressões dizem-nos que nós nascemos em determinadas etapas dos ciclos planetários, em determinadas etapas de relação entre os próprios planetas. Nós estamos a continuar uma caminhada já iniciada há muitas e muitas vidas, não é? E através mais através das progressões, mas também certamente através dos trânsitos, nomeadamente dos trânsitos transpessoais, não é? E eles vão nos dizer como como nos vamos desafiar, como vamos transcender os nossos padrões do passado. Os trânsitos de Urano vão estimular ao desenvolvimento da nossa intuição, a revolucionar as nossas estruturas internas, portanto, a ativar mais a desenvolver mais a nossa mente superior, não é? A mente espiritual, se quisermos assim dizer, o hemisfério direito do cérebro, não é? Neptuno vem-nos abrir para o amor universal, para nos conectar e viver a experiência de unidade, não é? Vai-nos estimular nesse sentido. E Plutão vem-nos realmente remeter para Então, o desenvolvimento da nossa alma, para dinâmicas com o desenvolvimento do nosso poder pessoal de uma forma, mas ligada com o nosso espírito. Portanto, então podemos dizer que os diz, trânsitos e as progressões dão-nos a par e passo a sintonia com o relógio cósmico. trânsitos e as progressões dá-nos a sincronicidade com o nosso tempo para evoluir, o nosso tempo próprio, não é? Os trânsitos, porque cada um vai. Ele Não há possibilidade de cometer erro. não há erros. Digamos que nós vamos agir de acordo com o nível de consciência que temos e temos que saber conviver com isso. Nós não escolhemos Mas se nós tivermos uma experiência e agirmos conforme diz o médico, o amigo, o vizinho, aí pode haver erros, não é? Porque eles estão no nível da opinião. digamos Mas que o erro é uma interpretação de uma revelação que precisa ser consciencializada, eu diria dessa forma. Porquê? bem, Porquê? Porque o erro é um julgamento na perspectiva da personalidade, na perspectiva dos padrões, da cultura do tempo em que se vive, não é? E da própria educação que se teve. Mas numa perspectiva espiritual, o erro é só o passo necessário para ativar
crises e eu poder afirmar-me de uma forma diferente e mais consciente. E nessa perspectiva, a astrologia dá-nos o potencial de interpretarmos Agora, essas crises, não é? Porque as crises não são mais do que tempos que antecedem a uma mudança, né? Se formos à etimologia da palavra. agora, exato. Como a astrologia é a linguagem do cosmos, é a linguagem do divino, portanto, os trânsitos dão-nos a relação com a mudança exterior e as progressões com o tempo interior. Mas, Exatamente. como ligam, é uma bússola que liga ao universo, nesse sentido não há possibilidade de erro. E em que medida é que interfere com a liberdade do homem, do ser humano? Como é que nós podemos pôr aí a liberdade? A liberdade e o Cara, livre-arbítrio, não é? Nós estamos sempre condicionados pelo nosso passado, mas o nosso livre-arbítrio está em dizer sim ou não à nossa própria evolução, estimulada pelo próprio universo, traduzida pelos trânsitos planetários e indicada e proposta através das nossas progressões secundárias de uma forma interna, ou seja, em termos de desenvolvimento da personalidade, as progressões secundárias vão nos dizer quando eu me vou sentir preparado, internamente preparado para mudar, para evoluir, e em termos das direções em arco solar, vai nos dizer o tempo em que eu, de uma forma assim simplificada, claro, o tempo em que eu já estou preparado para me colocar em relação com o mundo, para colocar um pouco mais do meu potencial em relação com o mundo. Portanto, é um tempo de relação exterior, não é? E nesse sentido, está tudo marcado. Quando nós nascemos, fica tudo marcado. E nós vamos podendo, em função das escolhas que vamos fazendo e daquilo que vamos atraindo da própria vida e como reverso do nosso caminhar, das nossas escolhas, nós vamos poder interpretar através da astrologia como o que se passa connosco, como podemos ser mais nós próprios, não é? E temos em vez de estarmos a analisar os eventos de vida numa perspectiva meramente exteriorizada, limitada à cultura dos tempos em que vivemos, temos a possibilidade de analisar os acontecimentos de vida à luz dos nossos ciclos internos de desenvolvimento. ou seja, em absoluta sincronicidade com o cosmos, e a astrologia é uma bússola, a última matriz irredutível que nos liga ao cosmos. Portanto, não há possibilidade de falhar. Completamente. E quanto mais conscientes e lúcidos estamos, vamos percebendo que estamos cada vez mais síncronos com o próprio universo. Que nada é por acaso e vivemos isso. Cada vez vivemos mais no aqui, no agora, não é? Como se costuma dizer. E estamos cada vez em paz com as coisas como elas são a cada momento, porque sabemos ler e relacionar-nos connosco próprios e com a própria vida. E esse é um dos grandes potenciais da astrologia, é dar-nos a possibilidade de nos sintonizarmos com o momento de sermos nós próprios, não é? De estarmos em vibração da nossa essência. Eu gostava só de falar e referir um pouco o conteúdo dramático deste Programa, sim. ano. Eu não, ainda não decidi em que aulas é que vou dar o quê, porque quero sentir bastante o tipo digamos, de alunos, ir de encontro às pessoas Os alunos que vais ter, não é? que irão inscrever-se neste quarto ano, porque acho que só faz sentido dessa forma, mas procurarei sempre trazer e equilibrar a abordagem teórica desta matéria de trânsitos e progressões com, com temas e exemplos práticos. Mas o programa passará por começar por fazer uma reflexão sobre a origem do universo dual, segundo o taoísmo, uma reflexão que prevejo que farei nas primeiras aulas, portanto, de onde vimos, para onde vamos,
Portanto, para refletirmos sobre o princípio de movimento e de evolução, portanto, e isto como essência do próprio universo e em correspondência com a evolução de cada ser humano, na sua aprendizagem e uso do livre-arbítrio, não é? Depois procurarei introduzir o conceito de trânsitos e progressões, portanto, irei falar sobre os planetas em movimento como os agentes dinamizadores das mudanças e que nos estimulam a evoluir. Outra parte importante da matéria é o conceito de ciclo e as suas subfases, não é? Que até dá origem à matéria dos aspectos, mas aqui vamos aplicar esse conceito de ciclo à matéria dos trânsitos astrológicos, não é? Na perspectiva até do dano rodear. Não é? E a partir daí vamos falar no ciclo de lunação, perceber as fases de lua nova, quarto crescente, lua cheia, minguante. Explicar de uma vez por todas, quando há as luas cheias, que a lua, como fator isolado, é sempre uma referência para o Sol. Exato. Tens essa responsabilidade, Diogo, de iluminar a humanidade. Não há equívoco nenhum. A Lua, nós na próxima, daqui a uns 15 dias, porque hoje estamos a fazer a gravação deste vídeo em Lua Nova, portanto hoje a Lua Nova já aconteceu às 2h36, creio. Não, foi às 2h40 da manhã. 2h40. E então, daqui a 15 dias, teremos a lua cheia, sensivelmente 15 dias. Portanto, e é a lua cheia de Virgem. Portanto, será ou é a lua cheia de Virgem porque corresponde a este ciclo de lunação que começou agora, com a lua nova de Virgem, não é? Portanto, e a lua vai receber esse potencial solar de Sol, não é? Portanto, já adianto aqui algumas coisas. Ora bem. Só para continuando o teu programa. Continuando o programa, vamos falar na perspectiva dos trânsitos dos planetas, vamos falar do conceito de ingressos, estações e o significado e compreender o movimento retrógrado dos planetas. Portanto, isso é importante. Até nós ainda estamos com grande parte dos planetas retrógrados, não é? Todos é o Quiron, menos a Vênus e Marte. Vênus e Marte, Mercúrio vai deixar hoje às 21h21, hora engraçada e curiosa, não é? Vai passar a direto também, é interessante. Depois também irei falar no trânsito dos nodos lunares, um eixo importantíssimo, não é? Para dinamizar a cruz da matéria presente no nosso mapa. Portanto, é o eixo evolutivo, não é? Para onde aponta a nossa bússola interior, para onde temos que evoluir espiritualmente. Então, é importante falar dos nodos lunares, como também, consecutivamente, falando do trânsito dos nodos lunares, é importante falar dos eclipses. Portanto, sempre que uma lua cheia, uma lua nova, acontece perto deste eixo dos nodos lunares, nós temos eclipses. Eclipse solar nas fases de lua nova, eclipse lunar nas fases de lua cheia. Portanto, e então vamos aprender a interpretar os diferentes tipos de eclipses no signo e nas casas que podem calhar nos temas de cada um, não é? Vamos falar, uma das matérias também mais importantes neste quarto ano é os ciclos de vida. Percebermos que o ser humano tem uma estrutura de desenvolvimento própria comum a todas as pessoas, portanto, por volta dos 29, 30 anos temos o retorno de Saturno, certo? Portanto, por volta 20, e temos sempre aos 28 a conjunção o retorno da Lua progredida, portanto temos e vamos aprender a interpretar o quanto há uma correspondência entre a Lua progredida e os trânsitos de Saturno, não é? Vamos aprender a ler os trânsitos e a fazer análise dos temas
como pano, mediante a fase de desenvolvimento em que estamos. Porque é diferente se nós estamos a analisar um mapa e os seus trânsitos numa pessoa que ainda não viveu o primeiro trânsito, o primeiro retorno de Saturno, e é Pois, que estamos a analisar uma pessoa que já está muito perto do retorno do Quiron ou do segundo retorno de Saturno. Portanto, digamos que Saturno, como planeta que nos vem responsabilizar por estarmos encarnados, vem estimular em diferentes fases de vida diferentes etapas do desenvolvimento do ser. Ora, eh, sem me querer alongar muito, porque o vídeo já está longo, falaremos mas disso. Força, Pedro. vem uma pergunta fundamental. Como é que tu, num ano, só num ano, consegues dar duas dinâmicas do tempo interior e exterior de atualização do mapa natal só num único ano? Todos os trânsitos e todas Vai as ser, progressões. é desafiante, mas claro que nós não vamos falar, não vou, as aulas não vão ser o discorrer de um manual de todas as configurações em trânsito, não é? Ah, Tanto quanto possível, daremos um apontamento em relação a cada planeta, ou poderei numa aula, por exemplo, sintetizar os trânsitos dos planetas interiores, ou da personalidade, noutra aula falar, mas aí creio que em relação aos transpessoais irei dedicar uma aula a cada um, tanto para os trânsitos como para as progressões. E este ano, ao contrário do ano anterior, não irei separar tanto a matéria de trânsitos e progressões, mas irei fazer um paralelismo ao longo das aulas entre a interpretação para trânsitos e interpretação para progressões, não é? Irei também Muito bem. falar do Olha, processo de cura e reconciliação com a alma ativado por Kiran e os seus trânsitos, que também é importante, não é? tudo num ano? Uau! E Isso falarei, é a mesma coisa que comer um bolo de 9 andares com uma cereja no topo. é um programa ambicioso, é verdade. Muito ambicioso. E, Estamos, como se diz em inglês, looking forward to, para mas, ter acesso a todos os trânsitos. mas De Mercúrio, o meu da intuito, Vênus, do Marte, sei lá, de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão e do Quiron e mais as progressões. sim, se houver tempo, que será difícil, se houver tempo, poderei dedicar uma outra aula aos ciclos interplanetários, que têm uma importância muito significativa na evolução da cultura, dos tempos, não é? Do mundo, propriamente dito, não é? Temos, por exemplo, o ciclo de Urano e Plutão, que traduz bastante os avanços tecnológicos, as revoluções socioculturais, não é? Entre outras questões, não é? Portanto, se houver tempo, ainda poderemos fazer uma passagem um pouco pela história relacionada com estes ciclos interplanetários. Mas será um desafio, não é? Porque temos muita matéria a cobrir e será, pronto, e lanço o convite a todos que sintam o apelo para se inscreverem, inscrevam-se, venham fazer parte desta viagem desafiante, mas também Como é que ninguém, não há nenhum ser vivo no mundo, encarnado e desencarnado, que não possa ter o apelo de estudar os trânsitos? Se é, o dinamismo é aquilo que liga, mantém atualizado com o dinamismo cósmico e os trânsitos pessoas permitem isso, não há nenhum ser encarnado e desencarnado, porque os mapas até funcionam quando a pessoa foi para outros planos. Portanto, todos querem. Agora a pergunta é, como é que eles se podem inscrever? Diz lá, Diogo. quem quiser, desde que esteja encarnado, pode se inscrever neste E quarto ano desencarnado também, só que não paga, pronto. e tem livre acesso, não é? Digamos assim. Podia ser. Não, Pronto. mas queria só também dizer que vou sempre procurar contextualizar toda esta matéria numa perspectiva esotérica também, porque todos estamos cá para desenvolver a nossa personalidade
para a religar com a nossa alma. Ou seja, dar um pouco de preparação, não aprofundando muito, vou deixar essa questão, essa matéria, vou delegar mais para ti e para o Luís, vocês têm o curso o sexto ano, em que fala da astrologia esotérica, não é? Que é dado pelo Luís, e no teu caso, no módulo de teosofia, que eu recomendo vivamente a aprofundar essa dinâmica mais esotérica e teosófica, não é? Mas eu vou procurar dar sempre uma tónica de como a vida nos vem desafiar ao desenvolvimento da nossa personalidade para religarmos com a nossa dimensão espiritual. Portanto, vou procurar desafiar as pessoas a relacionar-se com a matéria de trânsitos e progressões nessa perspectiva. Para mim só faz sentido nessa tónica, não é? Claro. E, aliás, a Escola Trigo de Fogo é uma escola de astrologia esotérica, tem uma dimensão, começa na dimensão da astrologia humanista e transpessoal, que é para a integração da personalidade, para depois a sua transcendência na transpessoalidade e na ligação com a alma. Exatamente. Portanto, os trânsitos e as progressões só se podem ver numa dinâmica humanista, transpessoal e esotérica. E não é para previsões, nem casamentos, nem batizados, nem nada disso. Então, para nos inscrevermos na escola, deixa-me cá ver, então, para nos inscrevermos na escola, nós podemos ter acesso ao site. À partida, iremos juntar um link que facilita a inscrição neste quarto ano, com a divulgação deste vídeo. Portanto, procurem aí neste abaixo, algures, onde este... Então, nós temos aqui o site da escola, ou seja, temos aqui os cursos, temos os diversos cursos. Exatamente. E depois temos aqui o Diogo. Exatamente. Pronto, e quem se quiser inscrever, clica aqui. Ao clicar aqui, vai ter a plataforma da escola, terá que fazer uma conta, e na conta ele, depois lá dentro, pois tem podem oficializar. E aí podem oficializar. Os contos à escolha, e ao ter a escolha, terá, de facto, terá acesso. Pronto, terá acesso à inscrição, exatamente, à possibilidade de inscrição e todo o conteúdo programático que está lá detalhado. Portanto, quem quiser e tiver dúvidas, pode ir. Está aqui o curso do Diogo, novamente. Quem tiver dúvidas, pode, através do correio eletrónico, para o endereço correio eletrónico info@trinfogo.pt, ou através de SMS para o número do WhatsApp 003519152614112. Portanto, temos aqui o Diogo, está com um perfil grego, a demonstrar que é imponente a tarefa hercúlea que ele se propõe num ano inteiro das trânsitos e progressões, mas pronto, ele é o homem, está à altura desse trajeto. Sim, essencialmente, e vamos abordar sobre estas duas, no que diz respeito às progressões, sobre as técnicas de progressão secundária e direção em arco solar. Existem outras e poderei referir brevemente sobre elas, contextualizando a sua aplicação, mas estas duas são as derradeiras técnicas que vão de encontro ao simbolismo do nosso próprio desenvolvimento. Por isso, é por isso que as usamos. Não tenho, eu creio que o essencial está dito. Se porventura alguém tiver alguma questão, pode entrar em contacto com a escola ou diretamente comigo, se em algum contacto que irei disponibilizar, está bem? Podem ficar à vontade. As aulas também, as aulas vão ser disponibilizadas, também as gravações de aulas na plataforma e também pronto, instrumentos de apoio, suportes de apoio, PowerPoint, bibliografia. Exatamente, as aulas serão online via Zoom, assim serão sempre facultadas à medida que forem sido dadas, é de frequência online em direto, claro, não é? O ideal é poderem participar na própria aula, desafio até todos os alunos a fazerem. Tive experiências muito interessantes o ano passado, em que, sem planear,
analisámos o mapa de uma aluna e vimos do quanto os trânsitos e as progressões batiam certíssimo com os acontecimentos de vida. Não que isso tenha forçosamente que acontecer, mas bate forçosamente certo com o desenvolvimento e as mudanças de vida, né? E nesse sentido também desafio cada um a trazer os seus exemplos, não são obrigados, mas é um desafio que lanço. Muito bem. Pedro, agradeço-te. Então, Diogo, já estamos ansiosos por o teu quarto ano, porque é uma tarefa de facto hercúlea. Quem sabe de trânsitos e progressões do ponto de vista do significado humanista e transpessoal, mais as progressões, no fundo, é toda a correlação de tempos internos e externos, é de tempos exteriores e tempos interiores, é uma tarefa de facto hercúlea no ano. Ficamos então ansiosos e Também Diogo, diz lá então. não se preocupem que eu não pretendo esgotar o estudo da astrologia neste campo, mas quero inspirar as pessoas a terem as bases necessárias para poderem conversar de forma mais aprofundada e os tempos e esta dinâmica de movimento evolutiva da astrologia. Ok? Muito bem. Agradeço então, Pedro. Não sei Diogo, então. questão ou esclarecimento que possa dar. Pronto, obrigado mais uma vez por fazeres este contributo à Escola da Astrologia Trinho de Fogo e outros. E então, Agradeço, é um privilégio. É um privilégio. ok. Obrigado. Então, espero que todos apareçam.